Agora chegamos no momento de frente com o pastor. Pastor, temos algumas questões aqui. Recebemos na caixinha também. Essa caixinha bombou, gente. Obrigado você que participou, tá? Pro nosso próximo podcast também participe, mande. É muito importante pra gente dar todo o tom aqui do que a gente vai tratar, do que vocês querem tirar de dúvida. É bem legal. E agora a gente vai fazer cada vez mais, né, pastor? Tamo craque aqui. Com certeza. Nos bastidores já falamos que já ambientamos aqui, ó. Já estamos ok. Então, começando com a primeira pergunta. Como tirar a frustração do coração? Como tirar a frustração do coração? Bom, é importante a gente entender também por que nós ficamos frustrados, né? Então, isso tem muita importância também, porque se eu entendo qual é o caminho para a frustração, eu sei o que eu devo evitar para que eu diminua a possibilidade de acontecer, né? Naquilo que a gente pode controlar. Então, a primeira coisa que pode nos levar à frustração é uma vida de comparação, né? Quando a gente determina o nosso nível de realização, de felicidade, baseado no que o outro é ou no que o outro tem. Né? Então, a minha empresa, ela tá bem, mas de repente, quando eu comparo com a do outro, que está num outro momento melhor, num outro patamar, aquela minha empresa que estava bem já não parece tão bem assim, né? E assim é o casamento, é o meu ministério. É a famosa grama do vizinho, né? Sempre Exatamente. Mais verde. Então, se tem uma coisa altamente destrutiva é a comparação. Então, se a gente vai olhar para o outro, que seja para nos inspirarmos. Não, que bom que ele chegou ali, eu posso ver o que ele fez, porque pode ser uma ferramenta que eu posso adicionar na minha vida. Sim. Mas eu não posso basear o meu sucesso, a minha alegria na história do outro. Deus tem uma história específica e única para cada um. Amém. E quanto antes a gente começar a viver a nossa história, antes a gente vai conseguir realizá-la como um todo, né? Uma outra questão são as expectativas, né? Às vezes nós colocamos nossas expectativas em coisas e pessoas que não têm poder de nos dar o retorno que nós esperamos. Então, se a gente baseia as expectativas em coisas e pessoas, uma hora nós vamos nos frustrar, porque isso é comum, é natural e é dessa forma que funcionam mesmo as coisas. E o terceiro seria essa questão de nós nos envolvermos com coisas grandes demais, né? Eu falei anteriormente aqui que eu deixei de caminhar para ser um jogador de futebol porque eu vi que eu não ia atingir aquilo ali e não ia dar a realização que eu queria. Então eu migrei, né? Então quando a gente se envolve em coisas que são coisas boas, mas que não são as coisas que nós fomos criados, né? Desenhados para viver e fazer, isso prejudica muito a nossa vida. Então tem que viver mesmo o nosso processo, a nossa história, e isso nos leva realmente a evitar essa frustração. E a última questão é a má administração das prioridades. Às vezes o problema não é nem fazer coisas demais, né? Mas nós temos a tendência de fazer coisas demais. Mas o problema é quando nós administramos de forma errada. Sim, o tempo, né? Então eu tô muito bem na carreira, mas tô muito mal no casamento. Né? Tô muito mal no casamento, mas tô muito mal no ministério. Ou muito bem no ministério, enfim. Então esse tipo de prática e de hábito, né, de ter um desequilíbrio por eu ter muitas coisas ou administrar mal o tempo que eu invisto nessas muitas coisas, isso pode me levar à frustração. Então, para sair da frustração, a primeira coisa que eu tenho que fazer, sem dúvida alguma, é entender que um dia mal não determina a nossa história. Todo mundo tem um dia mal, né? Todo mundo perde um jogo alguma vez, tem uma discussão, um problema. Isso acorda de faz... TPM. Exatamente. Então isso é natural. Então eu não posso pegar um capítulo da minha vida e transformar na história do livro inteiro. Então eu tenho que saber me portar no dia mal que todo mundo enfrenta e dali ressignificar e seguir em frente, porque ele é apenas uma etapa de todo um processo, de toda uma história. Né? Também é importante eu não parar de fazer o certo, mesmo que o resultado não tenha chegado ainda. Né? Então a gente tem essa tendência de tô aqui ralando meu trabalho, aí o fulano é promovido à minha frente. Fazendo coisa errada, fazendo o que eu tô aqui me guardando pro casamento, mas quem tá aí curtindo a vida, tá casando, tá com filho, a minha vida tá assim. Né? E outras coisas que são comportamentos que nós temos, né? E eu uso muito... Acaba sendo a comparação que você falou, Acaba sendo a comparação. E eu uso muito esse exemplo de Pedro ali em Lucas 5, quando eles vão pescar, não pescam nada a noite inteira. E quando eles voltam, ao invés deles jogarem tudo pro alto e ir pra casa reclamar, Jesus encontra eles lavando as redes. Só lava as redes quem pretende usá-las novamente. Uau, verdade. Então Jesus encontra eles e fala, se eles estão lavando as redes, que eles não desistiram, eles não pararam. Eles pegaram um dia mal e falaram, foi um dia mal, mas não vamos seguir em frente.
Então isso é muito importante. E Jesus quer nos pegar fazendo isso, né? Nos preparando, sempre estando preparado para a próxima estação. Exatamente. Independente da frustração, continue caminhando. Na sua pregação você falou, continue lavando a rede. Eu tava até brincando com as meninas da comunicação dos bastidores. Continue a nadar, procurando Nemo. Vamos continuar. É isso aí. O dia mal vai passar. É isso mesmo. Legal, nossa, muito bom. A nossa próxima pergunta. Eu fumo e estou trabalhando na igreja. Posso? Bom, então, acho que essa pergunta ela é até muito pequena diante de toda a magnitude do que significa, né? Fumar não faz bem para ninguém, né? Nem para a saúde física, nem para a saúde emocional, nem para a saúde relacional. Então, na verdade, é algo que, independente de eu servir na igreja ou não, já deveria ser algo que eu procuro ajuda para poder vencer. Sim. Né? Tá associado a muitos problemas de saúde e tantas outras coisas. Sim. Além de não resolver o problema, né? Sim. Porque se eu vou aliviar o estresse com isso, tem outros caminhos muito melhores sem prejudicar minha saúde de fazer. Né? Então, se você serve na igreja e você ainda tem esse vício, então você precisa procurar ajuda. Ajuda na sua liderança espiritual, né? Buscar um caminho para vencer, né? confessar. Ainda não confessou, isso é muito importante. E confessar para pedir ajuda, né? A sua luta é nessa área. Tem gente que a luta é na mentira, é na compulsão por comprar. Tem gente que a luta... Enfim, cada um tem uma realidade. Mas tem que ser confessado sim, porque a Bíblia diz que nós fomos libertos em Cristo da escravidão do pecado. Amém. Então não é que nós vamos ser, nós fomos libertos. E eu tenho que tomar posse dessa libertação. Sim. Principalmente pelo entendimento de que não faz bem para mim. Né? E quando a gente entende a vida com Deus sobre entender que a obediência a Ele vai nos abençoar de fato, porque nós vamos fazer escolhas, ter hábitos e comportamentos que vão fazer bem pra gente como um todo, então isso aí já facilita muito. Do que se eu olhar para isso como uma obrigação, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me vestir assim, eu não posso falar isso, não posso falar aquilo. Não são regras e limitações, né? É proteção. É proteção, exatamente. É isso. É deixar para ela que parece, ou para ele, né, que parece ser bom hoje, é o que eu já tinha falado antes, a Jaque Hayashi fala muito isso. Abrir mão do bom para ficar com nada na espera de Deus mandar o excelente. Perfeito. Então, se hoje o fumo é bom, o cigarro é bom, a gente abre mão pro nada para que Deus traga, né, a restauração e o preenchimento dele. Perfeito. Para nós. Amém. E essa daqui. O que é salvação? O que é salvação? Bom, no contexto da palavra de Deus, salvação vem para aquele que está perdido. Né? A Bíblia diz que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, destinados a viver uma vida muito aquém da vida que a gente tem pra gente nessa terra e uma vida eterna no inferno. A Bíblia diz lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. E em Romanos 3:23 que todos pecaram e afastados estão da presença, né? Da glória de Deus. Então, a salvação é quando Cristo é enviado ao mundo e Ele nos dá o acesso ao perdão dos nossos pecados, né? Porque só Ele tem autoridade para fazer isso, né? E poder. E através desse perdão dos pecados eu recebo um passaporte. Que passaporte é esse? Eu tenho acesso ao céu, né? E eu tenho uma vida abundante nessa terra. O que é uma vida abundante? Sem problemas? Não. Mas eu tenho a provisão, a direção, o cuidado, a graça de Deus sobre a minha vida em cada momento, seja ele um momento favorável ou um momento difícil. Né? Então, a salvação é sermos salvos de uma eternidade longe de Deus. Amém. Eita. Você conhece, pastor, todo o seu rebanho? Sabe o que se passa com eles? Olha, bom, eu conheço grande parte do meu rebanho, sim. Eu não sei o que se passa em todos os momentos. Sim. Né? Por isso as células e os discipulados, né? Por isso nós temos as células, os líderes de células, discipuladores, né? Mas eu me esforço ao máximo para conseguir estar ciente de tudo que está acontecendo na vida daqueles que caminham comigo. Só que a partir de uma quantidade de pessoas, isso se torna impossível, né? Mas o que eu tento fazer é o seguinte: primeiro, todo novo membro que chega na igreja, eu marco uma conversa, né? Um café para poder conhecer a história e tudo mais, me colocar à disposição, né? Então eu tento fazer isso sempre que possível, né? Então eu já diminuo um pouquinho, né? Essa distância que muitas vezes acontece pelo avanço, pelo crescimento, né? Mas eu me esforço ao máximo para ter ciência, assim, até para que eu possa orar, para que eu possa orientar.
tem coisas que eu também só vou saber se for compartilhado comigo, Sim. né? É muito da pessoa procurar também, né? É Porque isso aí. você não sabe o que a pessoa tá passando, né? Exatamente. Vai ficar parando todo mundo. Olá, fulano, como é que está a sua vida? Tô sentindo que tem uma coisinha que você precisa me contar, hein? Exatamente. Ele tem que chegar. É verdade, é verdade. Top. E, pastor, você acha que a igreja tem amado tanto quanto deveria? Uma pergunta muito Profunda, interessante. né? Eu acho que a gente sempre tem que reavaliar o nosso amor. Nosso nível de amor. Porque às vezes o nosso amor ele se torna um pouco Nosso seletivo. tanque de amor. Vamos ver se tá acabando. Exatamente. Às vezes o nosso amor se torna um pouco seletivo, né? Por causa de decepções, de dores, de expectativas que nós colocamos, né? Mas a zona de conforto que a gente conversou, né? É mais fácil amar quem você concorda. Exatamente. Só que a nossa base, nossa referência é Jesus, né? E Jesus nos amou, nos ama incondicionalmente, independente daquilo que nós fazemos, né? Ele continua nos amando. Então, é esse tipo de amor que nós precisamos lutar para estabelecer. Mas é o que eu falei, a gente tem que avaliar o tempo todo, no casamento, na relação com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão da igreja, com o vizinho, enfim. Sim. Com todo mundo. Até flamenguista a gente tem que amar, né? Que isso, pastor? Gente, flamenguista. Você sabe que a sua audiência em peso vai ser flamenguista, né? Mesmo? Acho melhor você ainda bem que eu falei que eu amo eles. Ainda bem que eu falei que eu amo eles. Acho melhor você refazer essa frase. Não tem jeito. Já foi agora. Tá gravado, hein, produção? Não corta. Agora, essa pergunta aqui, eu quero escutar essa resposta, hein? Se Deus... cadê? Ai, meu Deus, perdi a pergunta. Se Deus é um bom pai e nos deu o livre-arbítrio, por que nós não podemos fazer o que queremos? Mas quem disse que não podemos fazer o que queremos? Podemos. Podemos fazer o que queremos. Só temos que estar preparados para lidar com as consequências. Aí, ó, estão me zoando, mas é isso aí. Quem tá entendendo tá glorificando. Acabou. Você pode... Deus, ele coloca Adão e Eva no jardim do Éden. Olha, o jardim de vocês está tudo pronto, preparado. Comida, não precisa trabalhar. Mulher vai ter filho, mas não precisa ter dor de parto. Tá tudo, tudo preparado. Eva acabou com nossos planos. Entendeu? Nem ia ter cesárea, nada. Olha que benção, que quando tem negócio de resguardo. Chegar lá no céu, a primeira pessoa que eu vou pegar é Eva. É isso aí. Aí ele coloca uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí tem gente que pergunta assim, mas se Deus queria ser agradado, que nós obedecêssemos, por que ele colocou aquela árvore ali? Isso aí. Porque se não tivesse outra opção, segui-lo seria uma imposição. Então ele dá uma outra opção para que nós o sigamos por decisão, por amor, por escolha. Tanto, né, que nos dá a oportunidade. Agora, nós também podemos escolher não viver a vontade que o Senhor tem para nossa vida. Só que, assim como viver o que ele tem pra gente tem consequências, não viver também tem. Então, nós podemos fazer o que quisermos fazer, mas temos que estar preparados para lidar com as consequências. A gente até... quando a gente faz algo que não está na presença de Deus, a gente se arrepende, recebe o perdão, mas as consequências não deixam de vir por causa disso. Verdade, é verdade. É isso aí. Por isso que é proteção, assim, muita proteção. Deus nos cerca de tanto amor, né, que nos protege de todos os lados. Eu costumo dizer que, assim, não é muito inteligente não obedecer a Deus. Sem falar de fé. Nossa, perfeito. Por quê? Vou dizer por quê. Quem criou a gente? Deus. Quem criou o mundo? Ele que sabe. Quem tem o controle do futuro? É ele que sabe de tudo. Então, se ele já tem um entendimento claro do passado, do presente e do futuro, ele diz, olha, vai por esse caminho que vai dar certo, por que eu não vou? É que nem eu comprar um eletrodoméstico e ignorar as instruções do manual e achar que vai funcionar. Sim. Entendeu? É isso aí. Então, é isso mesmo. Além de ser questão de... Ou não querer ler o manual, né? Que é a Bíblia. Exatamente. Ótimo. O que o senhor acha da frase, não preciso ir na igreja para falar com Deus? Uma verdade. Pastor, não, você tá quebrando minhas perguntas. Você entendeu o que eu quis falar. É uma verdade. É uma verdade. Só que falar com Deus não é suficiente. Eita. Então, não tá errado quem pensa que não precisa ir à igreja para falar com Deus. Até porque desde que Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, ou seja, uma decisão de Deus de rasgar do alto até embaixo. Ele nos deu livre acesso. Então, quem entrega a sua vida a Cristo, se torna a habitação do Espírito Santo, que é a presença de Deus. E a partir dali, ele que nos conecta, né, diretamente, né, com o Pai. Sim. Então,
Que maravilha. Agora, vida plena com Deus não existe, até porque congregar é uma ordem. Lá em Hebreus, quando ele fala não deixemos de nos reunir como igreja, conforme o costume de alguns, se ele está dizendo não deixemos e está no imperativo, quer dizer que deixar é uma transgressão de uma direção, então é claro. Eita. E outra coisa também muito, muito clara é que a igreja local, ela é um local onde eu exerço meus dons, meus talentos, eu sou parte do corpo de Cristo, sou um membro do corpo de Cristo, então eu estou deixando de contribuir para algo que é uma expressão do reino de Deus na Terra. Então assim, você não pode depender da igreja para ter um relacionamento com Deus, mas não pode achar que vai ter uma vida plena com Ele sem ter um relacionamento com o corpo de Cristo. E outra coisa, quem é que vai subir ao céu para morar com Cristo? A igreja. Então, se eu não quero andar em igreja e vou passar a eternidade, é melhor eu já aprender, né? A conviver, né? É verdade. Né? Então, melhor ainda, né? Perfeito. E como lidar com os ataques da sociedade à igreja? Da mesma forma que a Bíblia orienta, com obediência. Obediência. Nós temos que nos preocupar e nos tornarmos aprovados por Deus. E não pelas pessoas, não pela sociedade. E às vezes o ataque, ele é por falta de entendimento também. Né? Às vezes as pessoas querem viver a sua verdade que construiu, às vezes porque não conhece a verdade que é a palavra de Deus, e às vezes porque não conseguiram entender o que significa realmente viver a palavra de Deus. Então nem todo mundo ataca porque é mal, está intencionado, é porque entendeu que aquela é a forma de viver que deve ser vivenciada, né? Sim. Então isso a gente tem que partir desse entendimento também. Mas nós temos que continuar obedecendo a Deus. Temos que continuar. A igreja foi perseguida. Inclusive, o momento mais difícil da igreja não foi a perseguição, mas foi quando ela parou de ser perseguida. Quando Constantino ele se converte, né? Vamos colocar assim, né? E aí ele torna o cristianismo a religião, né, da nação, né? E aquilo ali fez com que se tornasse muito fácil. Desculpa, tô engasgada. Fica à vontade. Tô tentando segurar aqui. Bebe água. Ai. Então, naquele momento ali... Vamos cortar e seguir. Nada. Quando fica muito fácil também seguir a Cristo, a gente entra numa zona de conforto, a gente relaxa, né? Então, zona de conforto é palavra de ordem que não existe por aqui, né? Exatamente. Não existe na atitude zona de conforto. Não o negócio existe. é esticar. É isso aí. Então, e se a gente está tendo resistência, é porque nós estamos realmente indo na contramão do inferno, né? Então, para quem tá com a vida... Não, pastor, minha vida é muito tranquila. Eu tenho muitos amigos em todos os lugares e não tenho dificuldade, conflito com ninguém. Eu falo, mas como assim? Não tem como a luz estar no meio das trevas e não ter conflito. Então, alguma coisa tá errada. De repente, tá indo pelo mesmo caminho. Misericórdia, pastor. Ué... A verdade é... Cadê? Passou sua frase. A verdade é essa. Essa é a verdade. Eu tive que parar porque virou meme. Ah, não. Ficou legal, aí, é legal. Eu já tive muitos memes ao longo desses anos aí, né? Aí eu tenho que criar um novo agora. Mas é muito natural, não adianta. É top. Isso aí esclarece, sabia? A gente usa agora, mas esclarece muita questão, que a verdade é essa mesmo. O que o cristão deve observar para ter certeza de que está vivendo uma vida espiritual saudável? Olha, o padrão é a palavra de Deus. Né? O padrão é a palavra de Deus. Então, você precisa conhecer a palavra para saber se a sua conduta ela está alinhada ou não com a vontade de Deus. Se você também está numa vida sem desafios, eu costumo dizer assim, que se o que você planeja está ao alcance do seu braço, da sua inteligência, então você não está planejando o que Deus tem para você. Porque enquanto eu não entrei numa zona de dependência de Deus, eu não estou vivendo o que é fé. Por enquanto é o que é natural. Exatamente. Né? Então nós temos que viver uma vida de fé. Temos que arriscar. É um passo difícil, né? Mas é tão bom ver que se você olhar para trás, eu vejo situações na minha vida que eu falo, meu Deus, se não fosse Deus, a gente tem certeza que foi Deus. Se não fosse Deus, não teria acontecido. Perfeito. Perfeito. Ótimo. E essa daqui, ó. Essa daqui... Também não tô doida pra saber a resposta. O que tem levado... Na verdade, né, é a sua opinião. Se você acha que tem sido assim, né? O que tem levado as igrejas a distorcerem o evangelho puro e simples de Jesus? Então, isso não é de hoje, né? Mas hoje tá bem intenso, né? Muitas vezes a igreja tá
secularizando a sua forma de ser, de comunicar o evangelho. Muitas vezes a resistência faz com que a igreja acabe tentando facilitar o que não se facilita, que é o evangelho. Né? Nós também estamos numa geração muito líquida, que é uma geração que não tem profundidade em nada. Né? Então, Tudo a pessoa ela fast já food, né? se casar, porque hoje a moda é não casar, se Oh, casar ele Deus. fala assim, ó, se não der certo eu separo. Uhum. Até porque é mais fácil separar do que casar hoje, legalmente falando. Então, é natural. Né? Às vezes o pai tá lá no A casamento e fala justiça assim... tá duvidando, né? Vamos dificultar aqui, porque se casar... Aí tá lá no casamento o pai e a mãe e fala assim, ó, filho, se não der certo, seu quartinho tá lá guardado. Meu pai falou assim, não, hein? É. Minha mãe falou, ó, saiu daqui, porta fechada. É isso aí, entendeu? Aí a pessoa tá na empresa, aí o primeiro não que ele vê, ouve, recebe na pastor, empresa, não é pra mim. Então assim... É o que a gente falou, né? Lidar com as frustrações. E essa falta de profundidade, o profeta Osés já falava lá atrás, que ele fala... Na verdade, é Deus falando através dele, né? Que meu povo perece por falta de conhecimento. Não conhece a palavra, começa a achar normal um monte de coisa que vai surgindo. E quando vai ver, tá vivendo tudo menos o projeto de Deus, né? Vai sendo levado, né? Por vãs filosofias. É verdade. Então, o evangelho não... Ele, como diz a palavra, é a porta estreita. E a gente tem que vivê-lo como ele é, né? Então isso é muito importante. Então a gente não pode facilitar, até porque Deus não vai facilitar pra gente, né? Hoje ele é nosso advogado, né? Mas chegará o dia que só vai ter o justo juiz. Exatamente. Não, só de pensar nesse dia já dá já reseta tudo, né? É verdade. A gente acordar todo dia pensando que um dia a gente vai estar diante de Jesus respondendo por tudo que a gente fez, né? É verdade. A gente viveria os dias bem diferentes, provavelmente. Qual o maior desafio do crescimento sustentável de uma igreja? Manter a porta dos fundos fechada. Boa. Sem dúvida alguma é. Boa. A igreja hoje, ela não tem tanta dificuldade em alcançar novas pessoas. Mas ela tem dificuldade em manter saudável a relação entre os irmãos. Né? Então, a nossa igreja, por exemplo, tem uma ferramenta que é fundamental nessa situação, que é o discipulado. Né? Por que o discipulado é importante? Porque ele, além de empoderar, impulsionar, ele também administra possíveis conflitos que às vezes podem ser pequenos, mas se não forem... Vou dar um exemplo. Eu prego alguma coisa no domingo. Faço uma palavra sobre dízimo. E a pessoa, eu não concordo com esse negócio e tal, e não sei o quê. Mas se não tiver com quem compartilhar, né, ele traz aquele pensamento para ele, aquilo ali se soma a algo que ele não compartilhou, e daqui a pouco vira um problema. Eu não concordo que fale de política na igreja, enfim, coisas desse tipo. Né? Mas quando ele tem um discipulador, alguém que o acompanha, ele pode abrir o coração, até porque a igreja não é um lugar onde você, tudo que o pastor falar, eu não posso ter uma visão diferente. Não, você pode externar a sua visão. E se for uma visão melhor, não tem problema nenhum da gente reformular a visão. Né? Mas quando isso não acontece, isso é muito prejudicial. Então, para mim, o maior desafio para o crescimento sustentável é manter a porta dos fundos fechada, cuidar das pessoas, relacionamentos ferem mesmo. Né? Então, a gente tem que tratar as feridas. Isso é fundamental. Então, na minha visão, esse é o maior desafio. Sim. Vamos chegando no final, pastor, mas tem 2 respostas aqui pra gente ir encerrando o nosso primeiro podcast de muitos que virão. Em nome de Jesus. Foi top. Muito bom. E pra gente fechar, vamos falar um pouquinho sobre dons espirituais. Se você acredita nisso, acredita que hoje, assim como na época de Jesus, ainda existe milagres de paralítico andar, de cego enxergar? Nós cremos em tudo que a palavra de Deus determina como verdade. Né? Então, dons espirituais são reais no Antigo Testamento, são reais no Novo Testamento. Eu sei que existem credos que acreditam que os dons cessaram. Existem também credos que focam demais nos dons espirituais. E existem aqueles que buscam o equilíbrio da palavra de Deus. Então, a minha visão e a visão da nossa igreja é entender que nós devemos crer nos dons espirituais como eles e utilizá-los da forma que a Bíblia direciona. Por exemplo, em 1 Coríntios 14, no último versículo, diz que tudo deve ser feito com decência e ordem. Né? Ele cita em 1 Coríntios 12 ali
9 dons, não são os únicos dons, né? Sim. Mas ele cita os dons e ele diz que o Espírito distribui a cada um conforme ele quer. Ou seja, nenhum cristão tem todos os dons e nem todos os cristãos têm os dons que os outros têm. Então, cada um tem que buscar o seu lugar no corpo. Se eu sou braço, eu preciso dos dons específicos para ser braço. Se eu sou perna, eu preciso dos dons específicos para ser perna. Sim. Então, eu querer, mais uma vez, viver a história que Deus tem para mim no corpo, né? Então, e Paulo escreve essas cartas à igreja de Corinto principalmente porque tinha um problema nessa área, porque quem tinha alguns dons se sentia superior a quem não tinha. Sim. Né? Então, primeiro ele nivela todo mundo, porque ele fala assim: eu falo mais em línguas do que todos vocês. Então, vocês baixem a bola, né? Se alguém está se achando melhor, então estou direcionando aqui. Mas ele diz: olha, Deus dá a cada um conforme ele quer. O Espírito distribui a cada um conforme ele quer. Há uns dons de curar, outros dons de profetizar, outros palavras de conhecimento, palavra de sabedoria e tudo isso. Então nós cremos, nós estimulamos a igreja a buscar. Se você não sabe qual é o seu dom, você tem que experimentar, perguntar a Deus e experimentar, né? E nós cremos em todos eles. As línguas espirituais, a interpretação de línguas. Agora, Paulo dá conselhos claros. Primeiro ele fala que quem profetiza é maior do que quem fala em línguas. Por quê? Porque quem profetiza, todo mundo entende. Sim. Né? Profetizar é ser fiel à palavra de Deus, é determinar a palavra de Deus. Por exemplo, eu estou falando agora, estou citando a palavra de Deus. Eu estou, de certa forma, aqui profetizando. Eu estou falando em português, todo mundo que fala português entende. Sim. Mas se eu falasse uma outra língua, né, muitos não entenderiam. Nem Seria pra eu, porque eu não tenho próprio, né? dom de interpretação, né? Então, agora, isso não quer dizer que não é importante você ter esse dom, né? Porque é um dom de intimidade, aonde você ora 100% à vontade de Deus, mas também não quer dizer que você não possa orar 100% à vontade de Deus orando em português, né? Agora, quando ele fala que quem profetiza é maior... Você falando, eu lembrei da piadinha do pessoal falando que precisa orar em inglês porque a necessidade tem que ser paga em dólar. Isso eu nunca tinha ouvido, não. Gostei dessa aí. É muito Vou bom. orar aqui, pedir socorro em inglês, porque Deus, só dólar pra me salvar. Perfeito. Mas o que é interessante também falar é que o dom não é uma constatação de intimidade com Deus. Porque o grande resultado do Espírito, isso está em Gálatas, né, 5. O fruto do Espírito, o resultado do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, domínio próprio. E ele vai citando ali. E ele diz: contra essas coisas não há lei. Né? Então, o resultado não é a manifestação de um dom, mas a revelação de um fruto. Tem a ver com caráter. Né? Então, não adianta eu falar em novas línguas e meter a língua nos outros. Né? Não adianta. Verdade. Mas também não adianta eu achar que isso não é pra mim. Né? Eu tenho que buscar os dons. Eu não posso viver uma vida de extremismo. Né? Tem que viver o equilíbrio da palavra de Deus. Os dons são reais. Nós vemos pessoas sendo curadas quase que todo domingo. Né? Nós vemos nas células pessoas vivendo novas realidades. E não apenas milagres em enfermidade, mas também os milagres invisíveis. O que são os milagres invisíveis? É o que aconteceu com Zaqueu, por exemplo. Zaqueu não era cego, não tinha câncer. O Zaqueu tinha problema de caráter. Ele roubava as pessoas. E quando Jesus entra na casa dele, ele se arrepende, decide restituir 4 vezes aquilo que ele havia roubado. Milagre invisível. Um cara que não tinha caráter passou a ter caráter porque se conectou com Jesus. Amém. Então, que nós temos milagres visíveis, mas principalmente milagres invisíveis que mudem o nosso contexto. Amém. Pastor, que manhã, que podcast, que primeira experiência. Acho que avançamos, hein? Nossa, tô feliz demais aqui. Foi muito legal. Ó, Pra mim, foi uma experiência incrível. Pra mim também. Te parabenizar mais uma vez, tá, gente? Porque a primeira coisa que você falou comigo quando a gente conversou e te trouxe pro time foi: pastor, precisamos de um podcast. Time, né? Precisamos de um podcast. Em 20 dias, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fui pesquisar, eu falei: meu Deus, não sei por que nós não temos um podcast ainda. Nós corremos em tempo recorde. Em tempo recorde. Né? Colocamos em prática aqui. Então, agradeço muito por essa iniciativa. Fiquei muito feliz, me senti cada vez mais à vontade aqui também. Vamos trazer muitos convidados aí também, muitos conteúdos. Vamos, e tem muita coisa para acontecer. Esse foi o nosso primeiro podcast. A gente tá mega feliz.
levar a palavra do Senhor de uma outra forma, né? De um outro canal. É o que a gente quer como comunicação da Atitude também, encontrar outras pessoas, outros públicos. Você que gosta de ouvir áudio, que gosta de ver, né, no YouTube, a gente tem feito e não estamos medindo esforços para que a comunicação do reino, para que a comunicação da igreja chegue até você, aqueça seu coração, esclareça suas dúvidas, te ajude a ser um cristão melhor, um cristão ativo, um cristão sem dúvidas, um cristão defensor da palavra, ajudando a ser luz e sal também, né? Aonde a gente estiver, porque vocês também são pastores lá, profetas lá. E a gente vai trazer ainda muita novidade. Você que tem a sua marca, que quer aparecer junto com a gente, porque a gente vai alcançar o mundo. Amém, pastor? Amém. Então, pra você, ó, que quer ficar no podcast mais famoso, coloque a sua marca aqui pra gente, entre em contato, mande seu interesse. Se você quer participar, tem algum conteúdo legal, manda pra gente. A gente vai fazer pauta, vai conversar, vai te chamar, vai colocar a sua marca aqui também pra aparecer com a gente e vamos avançando. Amém, pastor? Amém. Então, é isso. Até o nosso próximo podcast, se Deus quiser. Posso sugerir uma oração? Claro, para encerrarmos? claro. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo. Tempo de esclarecimento, tempo de acreditar numa nova ferramenta. E a nossa oração é para que esse conteúdo possa alcançar cada pessoa que o Senhor planejou que seja alcançada. Amém. E que haja transformação, que haja um novo ciclo. Amém. E que a vida das pessoas se conecte ainda mais com a Tua vontade através daquilo que nós investimos horas aqui para produzir. Amém. Eu te agradeço por isso e oro no nome de Jesus. Amém. Amém. E para ajudar ainda mais a alcançar, ó, igual os blogueirinhos, né? Curta aqui, ative o sininho. Quando a gente postar no Instagram, divulguem, compartilhem nos stories de vocês. Falem nas células, vamos disseminar o que a gente tem trabalhado aqui, porque tá sendo muita dedicação, né? Muita Amém. entrega, muito carinho. Beijo, até a próxima.